Irmãos, a gente está dando sequência aqui na nossa revista, né? Nossa revista da Escola Dominical. E já vamos aqui caminhando para a próxima lição. Eu coloquei lá no grupo do WhatsApp algumas tarefas pré-aula, né? Umas tarefas simples. Espero que todos possam ter tido contato aí, feito essas tarefas para ajudar aqui a enriquecer o nosso estudo. Essa próxima 1 hora aí que a gente tem. Então, aqui o nosso era ler o nosso texto base, né, que é Marcos 7, de 20 a 23, bem curtinho ali. Refletir um pouco, né, pessoalmente, sobre esses pontos que eu coloquei aqui, né, a tecnologia que está a nosso dispor aí hoje, né, e hoje nós estamos usando ela até de forma mais intensa, dado o nosso momento que a gente vive, né. E aí coloquei aqui uma pergunta, né, mudaria hoje a nossa rotina, né, com isso, né? Como é que é a nossa rotina? Se eu não tiver esses itens aí, né? Computador, tablet, celular, essas coisas, o que isso muda na minha rotina se eu não tiver? Coloquei aqui, né? Para a gente tentar observar alguém que não usa uma tecnologia assim, ou não usa tecnologia. Como que essa pessoa lida no dia a dia com as situações? Como que ela se vira, né? Para fazer as suas coisas? A gente, principalmente que está mais diretamente ligado com a tecnologia, e olha uma pessoa que não usa tanto, e tenta imaginar como é que ela faz para resolver os seus assuntos do dia a dia. Pensar aqui também nos pontos que a tecnologia ajuda hoje, né? E naquilo que ela também atrapalha. Então, isso aqui é um pouquinho do que eu coloquei, o aquecimento aí para nós estudarmos aqui a nossa lição. E aí aqui falando um pouquinho de história, irmão, só para a gente aquecer esse assunto que a gente tem aqui, a proposta da revista. Então, falando um pouco de história. Na história a gente tem a comunicação, né, fazendo parte desde sempre. E aqui eu coloquei no slide, por exemplo, aqui o código Morse. Né? O código Morse era um meio de comunicação bem dos primórdios, né? Que basicamente ali era uma maquininha que você apertava e ela emitia um som, né, um som ali de um bip ou de um traço, basicamente, e aí usando essa tabelinha do código Morse a gente conseguia construir uma mensagem, né? E aí isso era propagado aí para que fosse comunicado algum recado. Então. Aqui eu coloquei a foto da imprensa, né? Esse de baixo aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar o ponteiro aqui. Ah, não. Nesse modo de visualização não dá. Aqui embaixo tem a foto da imprensa, né? E a imprensa, inclusive, foi usada por Lutero, né? Para fazer... depois que ele traduziu a Bíblia, né, para o alemão, Lutero usou a imprensa para massificar, né, a impressão da Bíblia. E na história da Reforma Protestante a imprensa tem um papel fundamental, porque isso faz com que a Bíblia traduzida de Lutero chegue a muito mais pessoas, né? Então para nós é importante esse ponto na história. E aqui coloquei uma carta, né, manuscrita, né, escrita à mão. Hoje em dia é quase que, imagino que muito poucas pessoas devam fazer uma carta escrita à mão, né? Imagino que aconteça, mas que muito poucas pessoas devem fazer uso disso, né? Que era, no passado, era muito mais comum, né? Lembro de quando eu era bem menininho, de a professora na escola incentivando a gente a escrever cartas, né, para algumas pessoas, colocar no envelope, e tinha todo aquele contexto de você selar a carta para pôr lá no correio, escrever o remetente, o destinatário, e tinha lá o cabeçalho da carta que você tinha que seguir, né, um formato, enfim. Bem interessante relembrar isso. Hoje em dia a gente já não tem esse hábito mais, né, nem de escrever mais, imagina de escrever uma carta. Então, pouco da nossa história aí.
E aí, seguindo aqui, algumas pessoas aí vão sentir um pouco de nostalgia, né? Eu coloquei aqui a foto de alguns itens que fizeram parte do nosso passado, um pouquinho mais recente, mas já passado também, que quase esses equipamentos aí, alguns e quase que outros a gente nem usa mais, né? Então, que um videocassete, né, a gente usava para assistir filmes, né? Um vinil, né, um disco de vinil aqui, na famosa vitrola, a gente usava para ouvir as músicas, né? Tinha a agulhinha lá que você colocava em cima do disco, fazia aquele chiado, né? Aqui o Walkman, né, na época que eu era menino, isso era uma evolução tamanha era o portátil, né? A gente estava acostumado com aqueles aparelhos 3 em 1 e o Walkman, que tocava uma fita cassete, né, que está aqui do lado. Você podia gravar uma música do rádio, enfim, gravar você falando, os meninos gostavam muito aqui. DVD, enfim, aparelho de DVD, depois todas as tecnologias, elas hoje evoluem numa velocidade muito maior, né? E a gente acaba esquecendo até rapidamente dessas coisas que fizeram parte da nossa história. Aqui eu coloquei uma foto de um famoso, né? Acho que os jovens os jovens de hoje provavelmente não devem ter usado, e os adolescentes talvez nem viram mais isso daqui, né? Esse aqui é o nosso famoso orelhão, né? Aqui a foto do orelhão e o telefone que ficava aqui dentro dele. E até coloquei aqui um modelo antigo mesmo, que era o de ficha, né? Os que a gente tem hoje espalhado por aí, que acho que a maioria já nem é utilizado mais, né? Mas eles são de cartão. E aqui, quando eu era menino, eu lembro desse de ficha, né? Que você colocava uma ficha aqui, e aí essa ficha permitia que você habilitava o aparelho para você poder discar e falar com alguém, né? E aí eu lembro até, hoje a gente tem aquele ditado popular, né? Ah, caiu a ficha, né? Era disso daqui, né? Quando a ficha caía lá dentro, ele habilitava para você poder falar, fazer a sua ligação. E aqui eu coloquei a foto de um bip, né? Muitos talvez nem sabem o que é isso daqui, mas quando eu tinha, acho que, sei lá, por volta dos meus 16 anos, isso aqui começou a ficar popular, né? Era um aparelhinho que mandava mensagem através dele, né? Você ligava para uma central e falava, quero passar uma mensagem para fulano de tal. Passava o número da pessoa, o bip da pessoa, e aí você falava a mensagem e a central, ela digitava essa mensagem e enviava isso no bip da pessoa. E aí aparecia aqui no visor a mensagem que você falou. Então, os médicos eu lembro que usavam muito isso. Tinha um amigo meu que ele usava muito, que ele era representante comercial, e ele usava muito para receber pedidos, tal. Enfim, passou também aqui, fez parte da nossa história. E aqui também fazendo parte da nossa história, que ainda está hoje fazendo parte, eu coloquei aqui uma evolução, né, do computador. Que os computadores bem antigos que a gente tinha, né, e aqui a evolução. Então, antigamente o computador ele era resumido a uma tela preta, né, que você digitava comandos para acessar os programas, né, e ler os textos, né, interagir ali de forma mais em formato de texto mesmo no computador, né. O computador no início não tinha os recursos que possibilitavam você a ver imagens, né, era muito mais textos que eram trabalhados. E aí o computador ele foi evoluindo, né? Foi evoluindo, as telas ganharam aqui o colorido, e aí hoje nós temos isso que nós estamos acostumados aí a lidar, né? Então, às vezes a gente tem hoje um equipamento e nem não se recorda dessa história da evolução, né? E a tecnologia, ela está presente nisso porque a tecnologia é que possibilita essas evoluções, e hoje de forma cada vez mais rápida, né? E aí aqui eu coloquei também uma evolução dos aparelhos de telefone celular, né? Que um exemplo de um Motorola bem antigo, né? Quando o telefone ele só servia para você ligar realmente para alguém, né? O celular só tinha essa função. Aí depois ele foi evoluindo, né? Que é o famoso StarTAC. Eu até tenho um exemplar aqui, ó. Acho que falo para a Patrícia que eu vou guardar ele porque um dia acho que ele vai valer muito dinheiro. Então, esse aparelho aqui era
um aparelho, era o iPhone da época que surgiu o aparelho celular. Aqui já uma evolução, né, de um aparelho que você podia mandar mensagem, né, esses primeiros não tinha essa funcionalidade, aqui a gente já tinha os famosos torpedos, né, o SMS, aí aqui as evoluções, aqui já um aparelho smartphone com tecla, né, um teclado atrelado aqui ao aparelho, e aqui os nossos atuais, né, telas planas, já com todo esse recurso que nós temos hoje. Aqui é uma evolução, né, que hoje isso já está até dentro de um relógio, né. E aí aqui coloquei também um fax, né, que é um outro aparelho que não se usa praticamente hoje, acho que em empresas até podem ter, talvez algum ramo específico, mas hoje em dia você já nem vê, né. O fax foi uma evolução muito grande nesse processo de história da tecnologia, porque ele permitia você enviar documentos, né, escaneados para uma outra pessoa que tivesse um outro aparelho de fax no receptor, né, pudesse receber esse documento, como se fosse uma impressão, né, de uma impressora, você enviando do seu aparelho para o aparelho dele, né. Hoje tudo isso também já está obsoleto. Então, por que eu contei um pouco dessa história aqui, irmãos? Isso é tecnologia, né? A tecnologia hoje nos possibilita com que nós tenhamos esses recursos todos. Hoje, resume-se muito aqui a questão do celular, né? O celular hoje, ele praticamente substitui todos esses outros aparelhos que eu mostrei em relação à comunicação, né? O celular é um aparelho hoje que não é só um telefone, né? E na verdade acho que o que menos se usa hoje no celular é o telefone, né? Ligar para as pessoas, a gente usa ele com os outros recursos, né? Porque o computador, na verdade, ele foi embarcado dentro desse aparelho. Então hoje o aparelho celular, ele é telefone, ele é relógio, ele é fax, ele é computador. Então tudo isso hoje está dentro desse aparelho portátil que nós conseguimos levar ele para os lugares que a gente vai, né? Então hoje, se você parar para pensar, né, e refletir, você, quando sai de casa, já pensa, preciso levar o meu aparelho celular, né? Preciso levar o smartphone, né? E se você está no meio do caminho, eu já fiz isso, indo trabalhar no meio do caminho, não tão no meio, né? Mas que eu já fui embora sem também, mas esqueci o telefone, estava, sei lá, uma quadra de casa, voltei e peguei o telefone, porque eu sabia que na empresa eu ia precisar. E já aconteceu também de estar chegando na empresa e esqueci o telefone. E aí não vou voltar para pegar. Paciência, trabalho sem. Mas assim, hoje o telefone, né, o smartphone faz parte da nossa vida. A gente vive já condicionado ao uso dele, e se a gente não tiver com ele, fica até aquele sentimento de que está faltando alguma coisa ali nossa. E aí, o que isso tem a ver com a nossa aula de hoje, né? Vale aqui uma chamada que hoje a gente tem gerações diferentes, né, convivendo aí juntos, né, gerações diferentes de pessoas que lidam com a tecnologia de forma diferente. Então, vale nós ressaltarmos isso, né? Eu, por exemplo, sou de uma geração, né, a gente tem aí as classificações da geração Baby Boomer, X, Y, Z, Millennials, enfim. Eu sou de uma geração que não é uma geração que cresceu com o computador, né? Eu tive contato com o computador já ali quando eu devia ter 18 para 20 anos, né? Foi os meus primeiros contatos ali com o computador, mas as gerações depois, né, já nasceram. Tem gerações que nasceram já com o computador, né, gerações que nasceram já com a internet, né, porque aí quando eu falo que eu tive contato com o computador, era sem internet. Depois veio a internet no meio nesse intervalo de tempo, e nós tivemos as gerações que nasceram com a internet, as gerações que já nasceram plugadas com o celular, e hoje em dia, né, os pequenininhos, né, os que hoje nascem, já nascem com o celular. E isso é importante por quê? Porque isso você tem o fato de você lidar com a tecnologia de forma diferente entre as gerações, né? Então, hoje, se você pegar uma criança de 5 anos, para ela, o celular, ele já sempre existiu, né? Não é algo tão novo. Assim, não dá para você
como eu, pensar no antes e no agora, né? O antes sem ele e o agora com ele. Né? Para uma criança de 5 anos, essa realidade é muito diferente, né? E inclusive para os nossos adolescentes também. Então, vale a pena a gente fazer essa reflexão para situar, né, entender um pouco do contexto aqui da lição. Bom, essa aqui é a nossa revista, né? Revista que a gente vem estudando aí nos domingos, e o tema dessa lição de hoje é esse: plugados para a glória de Deus. Então, plugados para a glória de Deus. E a gente vai discorrer sobre esse assunto aqui. O texto base é Marcos 7, de 20 a 23, que é o texto que eu coloquei nas tarefas lá. Bom, como a gente observou nessas lições aí que a gente veio estudando, né? Aqui o autor da revista, ele frisa muito o que nós fazemos para a glória de Deus, né? Aquilo que você faz e que você faz tem que ser feito para a glória de Deus. Então, a gente abordou sobre o estudo no domingo passado, estudo para a glória de Deus, questões de trabalho, né? O meu trabalho para a glória de Deus, a minha vida, né? A teologia, enfim, todas as áreas da minha vida para a glória de Deus. Eu coloquei aqui uma ilustração, irmãos, uma imagem que eu peguei do livrinho, desse livrinho aqui que eu tenho, né? Persiga a Santificação, um livrinho bem antigo, do Simon Toa Araújo, o autor. E esse livrinho aqui eu ganhei ele da Eliandra, quando eu era lá da Vila Cristina, né? Quarta igreja hoje. E quando eu comecei a frequentar, ela me deu de presente um livretinho bem simples de ler, né? E tem essa figura aqui. Eu não esqueço dessa figura, né, que está no livretinho. Ela me deu isso em 2000, né? Estava olhando até aqui, ela colocou uma dedicatória, junho de 2000. Foi bem no começo, quando eu comecei a ir para a igreja mesmo, assim, enfim. E aí aqui essa imagem, ela tem aqui um corte, né, uma pessoa, e ela está aqui, um lado dividido, né? Um lado tem a igreja e um lado tem aqui um bar. E aí a pessoa tá, metade dela tá vestido com uma roupa e tem uma Bíblia na mão, e a outra metade dela ilustra aqui ela com uma roupa, parece aqui ser de um estilo de roqueiro, com uma garrafa de bebida na mão, um óculos, enfim, tá fumando um cigarro. Então, demonstra aqui, a imagem ela quer dizer sobre a dicotomia, né? Ou seja, o que é dicotomia? É você separar alguma coisa, né, um todo em duas partes. Isso é dicotomia. E essa ilustração, ela até tem uma frase escrita ali embaixo, né? Ser ou não ser. E aí ela ilustra aqui, aí tem a parte da igreja está escrito embaixo ali Cristo, e ao outro lado está escrito mundo. E às vezes a gente pode pensar nisso aqui, né? Em uma pessoa que vive uma dicotomia na vida cristã. Ou seja, ela vive uma vida na igreja e uma vida no mundo. Né? Então, pense sobre isso, né? É possível você levar sua vida assim, de uma forma dicotômica, né? Você vive uma vida na igreja e uma vida no mundo. Ou seja, hoje, no domingo, dia separado, você vive a sua vida cristã, né? Orando, lendo a Bíblia, ouvindo a palavra, meditando. Aí amanhã, segunda-feira, você passa a viver a sua vida no mundo, né? Uma vida secular. Então você sai um pouco desse cenário de igreja e vai para o cenário do mundo, e aí vai vivendo. E aí não estou falando nem de forma radical como uma figura, irmãos, ali que a pessoa vai para o bar. Enfim, é uma vida normal, de que você estuda, trabalha e tem suas rotinas, mas esquece um pouco da sua vida de cristão. Então, enfim, a gente precisa pensar nisso, porque essa é o que a revista aqui vem chamando a atenção nessas lições. E aí, como temos observado, a glória de Deus ela deve ser vista e buscada em todas as áreas da nossa vida. Então, nós devemos ter essa atenção. E aí, entrando aqui um pouco no nosso tema, né, como é que isso está hoje presente no nosso dia a dia, né, fazendo esse link aí da tecnologia, enfim. O tema da revista é plugados para a glória de Deus, né? Então, plugados aí, conectados, né? Enfim, com tudo isso que a gente vê hoje, né? E aí, vamos passar aqui
para a questão de redes sociais, né, que é o que mais chama a atenção aqui na nossa lição, né, um paralelo entre tecnologia, redes sociais, isso está ligado, né, por conta do celular, do computador, da internet, né, da evolução da tecnologia, então isso está bem interligado, faz parte hoje do nosso dia a dia. Eu coloquei aqui algumas estatísticas, né, que a gente não sabe nem, na verdade, como que isso aqui é medido, enfim, deve ter alguns critérios aqui, mas para algumas pessoas isso é uma realidade muito pior, para outras melhores, enfim, mas está falando aqui que 89 milhões de brasileiros acessam o Facebook todo mês, né? Esse é um número 5,7 vezes maior que o Twitter, por exemplo, comparando aí quase 6 vezes mais do que o Twitter, o Facebook. Aqui está falando que, em média, diariamente, 1h30 é gasto com uma mídia social. Eu achei até estranho isso aqui, porque eu acho que esse número é maior. Enfim, mas está falando aqui, está falando de 68 milhões de pessoas acessam o Facebook via aplicativos móveis no Brasil, então acessa pelo celular, né, 68 milhões dos 89, então a grande maioria acessa o Facebook pelo celular, não pelo computador, ou tablet, ou notebook. Enfim, tem outro dado aqui falando que quando saem sozinhos, como um almoço, por exemplo, você vai estar trabalhando, aí você sai para almoçar, 67% das pessoas que fazem isso usam a rede social nesse intervalo, quase 70%, quase que 2/3 das pessoas fazem isso hoje, né? E aqui o Brasil é o terceiro país que mais passa tempo na rede social. Então, de todos os países do mundo, o Brasil é um país que o terceiro país que passa mais tempo nas redes sociais, né? Obviamente, nosso país é transcontinental, né, e tem uma população muito grande, né, a quinta maior do mundo, e esse número é grande mesmo, né, enfim, pelo tamanho da nossa população. Bom, irmãos, continuando aqui, eu coloquei aí lá nas nossas tarefas pré-aula, para que quem pudesse assistisse o filme, né, o documentário, enfim, sobre o dilema, o título é o Dilema Social, né? Dilema das redes, enfim. Um filme que está no Netflix. E, assim, esse filme quer passar uma mensagem hoje. Então, quem assistiu o filme deve ter se impressionado bem com a história, né? Porque ele é um filme documentário, né? Então, o filme ele tem vários depoimentos de pessoas da tecnologia e que estão ligados, né, às redes sociais, né, à construção das redes sociais e a essa questão que a gente lida hoje. Então, com vários depoimentos de pessoas, né, que realmente participam ali ou participaram das empresas, né, principalmente as gigantes do ramo hoje, né. Estamos falando aí do Facebook, do Instagram, do YouTube, né, com Google, enfim, todas essas empresas gigantes, as gigantes da ciência de dados. E aí a gente pode pensar um pouco, né, como que é a nossa vida diante disso. E aí, logicamente, que nós não devemos ser hipócritas, né. A gente vai passar aqui nas lições um pouco, falando mais sobre um pouco do tema. E hoje a gente está numa plataforma de uma rede social, né? Estamos fazendo a nossa EBD no Facebook, né? Está sendo transmitido via Facebook, usando a tecnologia aqui do StreamYard, que possibilita ter essa conexão de mais de uma pessoa junto, né? E transmissão pelo Facebook, poderia ser pelo YouTube também, mas então a gente não deve ser hipócrita quanto a isso, né? Porque nós estamos usando hoje essa tecnologia da rede social para nós nos comunicarmos entre igreja e interagirmos aí. Se nós não tivermos hoje o Facebook, por exemplo, como que nós faríamos as transmissões na época da pandemia? Então, mas é um assunto importante para nós revermos, né? Para nós revermos como nós lidamos com ele no nosso dia a dia. E o filme ele traz alguns pontos bem importantes para nós pensarmos, né? Como é que a gente lida com essa tecnologia, como é que isso está no nosso dia a dia, como é que a gente passa o nosso dia com isso e
é importante que nós paramos para refletir. Mas, enfim, vamos seguir aqui que a gente vai ver sobre isso no decorrer da lição. Wagner. Oi, querido. Oi, pastor. Tem comentário aqui sim, viu, já, a respeito do filme. Pode mandar bala. Deixa eu tentar até colocar aqui. Era esse slide que eu coloquei, brainstorm, comentários do Facebook, já tem comentários. Então tá aí, já tá na tela certa. Vou tentar colocar para ser visualizado aí, vamos ver se aparece. O comentário do nosso irmão Alex. O Alex está colocando aí, ó. Muito bom tema para nós tratarmos, realmente não nos atentamos muitas vezes o quanto que as redes sociais nos roubam o tempo, do tempo e da vida, né? Acredito que este ano foi desafiador para todos nós, mesmo aqueles que não tinham intimidade com as redes sociais, tiveram que se desdobrar e aprenderem minimamente o que fazer para participar dos seus grupos, igrejas, e falar com seus amigos e familiares. Deixa eu ver se eu consigo passar mais aqui, né? Conseguimos... Como que eu faço para baixar aqui o comentário? Tá aparecendo, pastor, na tela. Está aparecendo todo? Conseguimos compartilhar muitas coisas boas, como cultos, estudos, lembranças, mas somos tentados... deixa eu ver aqui. Somos tentados a, né? Acho que ele deixou aqui um... Isso, parou aqui. Aí eu prossigo lendo aqui, que eu acho que o StreamYard não vai me disponibilizar o comentário inteiro. Mas eu continuo aqui. Então, nós conseguimos compartilhar muitas coisas boas, como cultos, estudos, lembranças, mas fomos tentados a todo tempo, a todo momento, né, também, a fofocarmos, criticarmos, nos irarmos e nos afogarmos em sugestões e opiniões. Isso, por incrível que pareça, está dividindo o mundo ao meio, e não é entre os que utilizam das redes ou não utilizam, é entre os que falaram a favor ou contra qualquer tipo de assunto. Nos tornamos uma sociedade polarizada, com duas opiniões diferentes e cada qual com seus desdobramentos e verdades. Nós cristãos precisamos nos apegar à verdade e declará-la veementemente, inclusive nas redes sociais, que é mais um meio ao qual fomos ou somos forçados a nos relacionar. E que este contato seja comedido. Não podemos deixar o virtual substituir o que é real. Que Deus nos abençoe e nos ajude a dominarmos nossas vontades e prazeres, inclusive nas redes sociais. E que Ele seja glorificado através das nossas vidas, inclusive nos nossos relacionamentos virtuais. Amém. Amém, Alex. Bacana. É isso aí. Muito bom comentário. Já deu a aula, pastor. Acho que já pode encerrar aí a aula, viu? Já tá bom. Olha aí. De fato, o comentário do Alex pra gente pertinente, né? As redes sociais, elas têm polarizado, têm tornado essa polarização, né, de ideias um tanto quanto superlativa mesmo, né? O mundo meio que se divide em todo e qualquer assunto, parece que... o triste, só acrescentando aí, o triste é a gente ver que muitos se escondem, né? Nas redes sociais, atrás das telas. Porque, então, eu vejo o quanto isso faz diferença, porque o olho no olho, eu acho que não, as pessoas não se posicionariam tão veementemente e entrariam em conflito e confronto, né, como a gente vê nas redes sociais, inclusive em comentários como do Facebook aqui, né. A Lu também fez um comentário aqui a respeito do filme, né, ela está incentivando aí os irmãos a verem mesmo, assistirem, porque é impactante aí, né, o filme Dilema das Redes, que é impactante, quem puder assista, a gente precisa refletir mesmo a respeito do assunto. Bacana. Por hora, pro momento, vamos seguir aqui, que tem bastante assunto. Vamos lá. Então, irmãos, é isso mesmo, tá? Isso é para nossa reflexão, né? Como nossos queridos irmãos comentaram aí,
Isso é para nossa reflexão. A gente precisa entender que tudo aquilo que nós fazemos, que a nossa vida, ela é para a glória de Deus, né? Então a gente precisa entender. E a gente está falando aqui das redes sociais, né? Esse documentário ele é feito, ele está disponível no Netflix, mas não é só as redes sociais, né? Não são somente as redes sociais. A gente tem que se policiar em várias áreas da nossa vida. A gente está falando aqui especificamente do tema redes sociais, né? Tecnologia principalmente, mas, enfim. Seguindo aqui. Bom, e aí então a gente demoniza a rede social, né? Como a gente estava comentando, então, a gente vai lá e corta a rede social, né? Faz que nem o filme, não querendo dar um spoiler aqui, né? Mas o filme ele tem uma parte que fala isso, né? Que alguns dos criadores ali disso, eles não deixam nem os seus filhos pequenos usarem, né? Porque eles sabem como isso pode afetar a vida dos pequeninos, né? Então, esperam aí só quando o filho já tem uma maturidade para ele poder acessar a rede social, né? E acho que hoje a gente vê muito isso acontecendo também, né? A gente não vê tanto as nossas crianças com perfis nas redes sociais, né? A gente já vê mais os adolescentes, os jovens e aí por diante, né? Mas fica o nosso alerta aí quanto a esse ponto também, porque é a nossa responsabilidade com os pequeninos. Mas não é só as redes sociais, né, irmãos? Hoje os nossos pequeninos, eles têm acesso à tecnologia no celular como nós temos, e muitas vezes isso faz parte do entretenimento da criança. Então os pais precisam ficar de olhos, se policiarem sempre para entenderem se seus filhos estão realmente acessando o conteúdo próprio para eles, né? E às vezes o próprio não é o próprio que o mundo diz, é o próprio que é pelo seu crivo, né? Então, às vezes o mundo ele vai interpretar o conteúdo de acordo com o que o mundo entende de mundo e às vezes é chocante quando comparamos isso com o nosso entendimento, com a nossa cosmovisão cristã, né? Então a gente precisa ficar sempre de olho nisso daí. Então a gente vai demonizar isso daqui, né? Como eu lembro quando eu era menino, a televisão era demonizada, né, por algumas igrejas e inclusive algumas pessoas eram reprimidas, né? Não podiam nem assistir televisão. E aí seguindo aqui, né, irmãos, esse é o nosso texto base, né? Texto base da nossa lição que diz respeito a esse assunto aqui. E o texto nos diz, Marcos 7, de 20 a 23. Faltou o versículo 23 aqui, coloquei só o 22. Mas o texto diz assim, e dizia, o que sai da pessoa, o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é quem procede os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo, e o versículo 23 aqui que eu não pus na tela, diz, né? Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, esse é o texto base, acho que ele está aqui no próximo slide também. Irmãos, aqui a gente vivia num contexto, aqui o contexto do escrito bíblico, né, a história aqui, ela está dentro de uma parte, né, uma narrativa. Jesus ele tinha sido aqui interpelado, né, pelos fariseus, os escribas, ele estava com seus apóstolos, né, e os fariseus questionam Jesus porque os apóstolos estavam comendo sem ter lavado as suas mãos, né? E aí eles chegam até Jesus e questionam Jesus por isso. Por que os seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos? Enfim, é o nosso costume e isso está na nossa lei, né? E aí a gente sabe aqui esse confronto narrado nos evangelhos entre os fariseus e Jesus, né? Em várias passagens há esses confrontos, porque os fariseus a todo momento tentam colocar Jesus numa saia justa, né, em algum momento ali que eles pudessem acusá-lo, e eles questionam sempre procurando
um argumento para invalidar o discurso de Cristo, né? E aí aqui eles usam isso para questionar Jesus, né? O fato de os discípulos estarem comendo sem lavar as mãos, né? Mas os fariseus esquecem, aliás, não sabem, né, que eles estão lidando com um Deus encarnado, Jesus Cristo, que conhece o coração do homem, né? E aí o versículo que eu coloquei aqui, né, tá completo aqui, né, Jesus responde para os fariseus isso, né? E dizia: o que sai da pessoa é isso que a contamina, porque dentro do coração das pessoas é que procede todos os pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam as pessoas. Então Jesus interroga os fariseus, né, questiona os fariseus e responde nesse sentido aqui. Então, os fariseus, eles acusam, né, os discípulos estarem comendo sem lavar as mãos, só que Jesus conhece o coração do homem, né, e ele sabe por que os fariseus estão questionando sobre esse ponto aqui. E aqui eu coloquei dois motivos aqui de hipocrisia dos fariseus quando eles falam sobre isso, né. Eles vêm aqui com a manutenção do tradicionalismo, né, que eles fazem o tempo todo, que a gente vê isso na narrativa dos evangelhos, fazendo essa manutenção do tradicionalismo, e o segundo aqui, que eles tentam invalidar o mandamento de Deus, né, falando das coisas que contaminam. Então, eles estão tentando usar aqui o fato, né, a cena ali dos discípulos comendo sem lavar as mãos, para questionar Jesus, né, e Jesus dá essa resposta, né, sobre tudo que é mal, ele vem de dentro, e isso é o que contamina a pessoa. Então, Jesus está lidando aqui com a questão do pecado, né, contra os fariseus, falando que tudo isso aí, né, tudo isso que ele relata, isso é produzido pelo coração do homem, né, ou seja, não é aquilo que vem de fora que vai contaminar o homem, mas aquilo que vem de dentro do próprio homem, né, porque nós sabemos da nossa natureza caída, sabemos que nós somos pecadores, né, que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, como Paulo diz lá em Romanos, e Jesus pega nesse ponto principalmente, né? E aí aqui no versículo 6 de Marcos 7 está escrito, né? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, isso nós devemos refletir, irmãos. Refletir sobre aquilo que nós fazemos, sobre o nosso coração pecaminoso, né? E se nós estamos fazendo as coisas para a glória de Deus, como esse ponto, principalmente da revista aqui que nós tratamos. A gente veio abordando esses assuntos, né, na revista, e chegamos aqui nisso. Então, isso faz parte da nossa pauta, né? O texto de Marcos, aqui no capítulo 7, ele fala aqui, né, sobre a contaminação, sobre algo moral e impuro, né? Os fariseus, eles tentam usar o tradicionalismo, questionando Jesus sobre a contaminação, né, pegando ali os apóstolos comendo sem lavar as mãos, e Jesus entende o porquê que os apóstolos estão, que os fariseus estão falando isso, né? Jesus é Deus, né? Conhece o coração do homem, entende o porquê do questionamento, né? E o versículo 21 aqui, o pecado não entra numa pessoa por intermédio de uma influência externa ou de uma impureza física. Então, não é isso que vai fazer com que o pecado entre em mim, né? O pecado não é uma entidade que existe ali e fica à espreita das pessoas e entra dentro da pessoa, seja que ela está comendo alguma coisa, enfim. O pecado não é isso, né? O texto nos diz aqui, né, que o pecado nasce no coração do homem. Então, ele é de dentro, né? Então não é isso. E aí Jesus questiona os fariseus quanto a esse ponto, né? Porque eles são hipócritas e acusam os discípulos nesse ponto. E aqui o versículo 22 fala da lascívia, né? Da luxúria, do intenso desejo do corpo, né? Então aqui todos esses pontos aqui que Jesus coloca, né,
imoralidade sexual, furto, homicídio, adultério, avareza, maldade, são vários pontos que nascem do coração do homem, né, o engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, orgulho, falta de juízo, dependendo da versão que você estiver usando da Bíblia, muda um pouco uma palavra ou outra, mas são as mesmas palavras com tradução diferente, né? Então, Jesus finaliza aqui a narrativa do seu discurso falando que todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Então, a gente tem que pensar nisso aqui quando a gente está olhando esse tema, né? Pensar em tudo o que vem. E aí, quando a gente atrela isso a uma rede social, então, como a gente viu aí no filme, quem já assistiu, quem vai assistir, enfim, o filme traz um pouco dessa narrativa, e aí a gente pode pensar, como é que está o nosso coração, né? Na rede social, nas nossas redes sociais, como é que a gente lida com as redes sociais, com aquilo que a gente assiste, com aquilo que a gente vê, com a nossa interação, com aquilo que nós digitamos, com aquilo que nós postamos, né? Temos alguns verbos novos aí na linguagem informal, né? Postar, enfim, curtir, isso faz parte hoje do nosso dia a dia, né? Postar, curtir são verbos que nós temos ligados à rede social, mas como é que está o nosso coração dentro da rede social? E aí o tema da revista, ele fala aqui das redes sociais, mas a gente pode extrapolar isso daqui, né? A gente pode pensar no Netflix, que não é uma rede social, mas uma plataforma de streaming, que o filme é feito pelo Netflix, né? Mas o Netflix também está dentro nessa história, né? Como é que o que a gente vê lá dentro, né? Que aí, no caso, tem o YouTube também como uma rede social aqui, porque te dá a possibilidade de ver e de interagir com aquele conteúdo que está lá, né? Tem o Spotify, que é ligado à música, né? Que quando eu mostrei lá a história, a gente ouvia música, por exemplo, no Walkman, e era com uma fita cassete muito diferente hoje de você hoje ter um smartphone e ouvir a música direto de um aplicativo como o Spotify, né, como o Deezer e outros, e ouvir podcasts, enfim. Então, como é que a gente tem lidado com isso? Como que isso tem feito parte do nosso dia a dia? Então, pense e reflita você no seu pessoal aí, como que você lida com isso, né? E às vezes, irmãos, isso daqui ele acaba fazendo com que nós ficamos assim, né? Coloquei aqui a foto daquele ratinho que a gente vê em algumas apresentações, né? Um ratinho numa roda que ele fica andando, tentando chegar ali a um lugar, mas ele não sai do lugar, né? Ele fica sempre no mesmo lugar, ele fica preso por essa estrutura circular que ele tenta andar, né, mas não sai. Então, às vezes, a rede social, ela nos prende de uma forma que a gente não consegue sair, né? E aí, quem assistiu o filme Dilema lá, das redes, entendeu como que é o mecanismo por trás disso, né? Ali não é assim, você não cria um aplicativo, né, um sistema simples, né, que você vai lá, as pessoas logam, tem o seu perfil, né, e aí postam as suas fotos, isso é tudo de forma espontânea, né, e simplesmente isso, não, né, existe todo um mecanismo por trás de um sistema como esse, um mecanismo muito inteligente, robusto e bem complexo, inclusive, né, que usa muito de neurociência, de inteligência artificial, usa muito da tecnologia, né, por trás, para fazer com que nós fiquemos presos àquilo, né? O filme ele mostra bem como que isso funciona, né? A parte lá dos depoimentos dos diretores, das pessoas que participaram dos projetos e de estudiosos, né, cientistas do assunto, né, falando sobre isso. Então, isso é construído de uma forma que te prende, né? E ali tem uma cena importante ali, interessante no filme, que o personagem principal ali, ele toma a iniciativa de não usar o aparelho, né, o celular, por um tempo, e os robôs ali que fazem o algoritmo funcionar, eles vão lá e ficam numa situação inesperada, né, que a pessoa não está plugada, eles ficam ali, como é que a gente faz para ele voltar? E aí começam a pensar
em assuntos que no dia a dia da pessoa ela vai se interessar e vai fazer com que ela se conecte, né? Então, isso, irmãos, ali, o filme ele retrata de uma forma lúdica, mostrando ali que os robôs são pessoas, mas esses sistemas, essas redes, eles não são conduzidos por pessoas, né? As equipes são pequenas, muito enxutas, geralmente formadas por pessoas de áreas que têm uma inteligência naquela área específica e vão estudando, mas imaginem uma dimensão de um Facebook, de um WhatsApp ou de um Instagram, que tem milhões de usuários espalhados no mundo. Você não consegue ficar monitorando as pessoas. Então, existem robôs, né, tecnológicos, né, algoritmos de computador que fazem todo esse rastreio, monitoramento, e isso a gente tem um termo em TI que é machine learning, que é a máquina aprendendo. Então, o computador ele vai aprendendo com as coisas e ele mesmo vai se atualizando quanto a isso. Então, esse ponto aqui é importante de nós destacarmos, né? Porque às vezes isso faz com que nós ficamos presos numa rede social. Só que aí vamos olhar, a gente está falando da rede social, né, que é uma estrutura ali, um algoritmo, um programa, um sistema, né, um aplicativo, que faz essa interação conosco, com as pessoas, né? Mas quando a gente lida lá com isso, somos nós quem estamos lá colocando os nossos comentários, depoimentos, a nossa vida, nossas fotos, né, aquilo que a gente vê, vídeos, enfim. Hoje, nesse contexto todo, os nossos cultos estão todos sendo transmitidos, estudos, as reuniões de oração, tudo lá. Mas é uma extensão da nossa vida, a rede social, né? E para algumas pessoas, isso é muito mais presente ainda, né? A vida dela realmente está ali exposta na rede social. E ela interage muito com isso. E aí aqui a lição ela chama a nossa atenção para esses pontos aqui, né? Sobre os vícios, né? Jogos, né? Pode ser aqui um vício, a pornografia, as fofocas, a maledicência. E aí a gente viu aqui, né? Nesses pontos que isso daqui são vícios, né? Coisas que nos prendem e que a gente não consegue sair. Então a gente precisa ter atenção para isso, como Cristo nos questiona, né, como Cristo nos fala, como a palavra de Deus nos exorta sobre todos os males que provêm do nosso coração, né, tudo aquilo que está preso a nós, na nossa natureza. A gente não é a rede social que, quando eu entro nela, eu não peco, e aí eu entro na rede social, eu começo a pecar por conta da rede social, daquela estrutura do computador, do celular. Isso está ligado à nossa natureza pecaminosa. Então, a gente tem que se policiar, porque a gente vai demonizar uma rede social, falando que ela é do diabo, e como acontecia anos atrás, de igrejas que proibiam, inclusive, de seus membros assistissem TV, com a bandeira, talvez, de que com isso a pessoa não pecasse, mas se o pecado está dentro do homem, né, faz parte da nossa natureza, não é uma televisão que vai fazer com que nós vivemos no pecado. Então, isso é o que a gente precisa observar aqui. Eu coloquei aqui também dois pontos aqui, né? As obras da carne e os frutos do Espírito, né? As obras da carne, conforme Paulo relata lá aos Gálatas, né? A imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúme, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Essas são as obras da carne. E Paulo relata também os frutos do Espírito, né? Quais são os frutos do Espírito? Alegria, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, isso daqui são os frutos do Espírito. E domínio próprio está aqui, ó, domínio próprio. Então, isso aqui é um fruto do Espírito, conforme aqui Gálatas, e a gente precisa se policiar aqui. E, às vezes, a gente fica socializando com o pecado, né? A rede social, ela usa esse termo, né? Nós vamos socializar, né? Socializar com o pecado, né? Qual que é o problema? Qual que é o real problema com o uso das redes sociais? Então, pensa aí você, seu coração. Qual que é o problema em usar uma rede social? E aí você, né, pessoal, eu estou pensando aqui, qual que é o meu problema
em usar as redes sociais? Qual que é a minha compreensão daquilo que está no meu coração? Quando nós fazemos essa reflexão, quando nós olhamos para isso é importante para nós entendermos qual que é o bom e o mau uso dessa coisa, né? Como é que a gente reflete sobre o uso disso? E a gente pode usar isso para a glória de Deus, né? A gente pode fazer essa reflexão, entender esse ponto e usar isso para a glória de Deus. E como que a gente pode fazer isso, né? Como é que a gente pode usar uma rede social para a glória de Deus? Como é que é possível fazer isso? É possível usar uma rede social para a glória de Deus? Coloquei aqui exemplo de uma rede social que talvez muitos aqui não conheçam, né? Acho que mais quem está no mercado de trabalho conhece. Essa aqui é uma rede social mais voltada para o mercado de trabalho, embora eu percebi que ela veio tendo mudou um pouco o perfil nos últimos tempos, mas ainda o propósito dela é esse. E é uma rede social que ela, inclusive, emprega pessoas, né? Ela é uma rede social para profissionais. Então, você tem um perfil nessa rede social, e aí você, por exemplo, foi mandado embora da empresa, ou pediu a conta, ficou desempregado, você pode colocar lá no seu perfil: estou aberto no mercado de trabalho, estou em recolocação, buscando uma oportunidade. E aí, se um recrutador estiver passando lá olhar o seu perfil, tem uma vaga que ele conhece, ele junta as duas coisas, te procura e disso pode surgir um emprego para você. Então, é um exemplo de uma rede social que pode trazer um ótimo benefício, né, para as pessoas. Aí eu coloquei aqui 2 personagens bem conhecidos nossos aqui, né? Esses 2 personagens aqui, eu imagino que todos que estejam vendo aí conheçam bem. São 2 exemplos de uso de redes sociais, de tecnologia, de divulgação, de comunicação muito bom, né? Quem não usou um vídeo do pastor Hernandes ou do pastor Nicodemos, ou um estudo que eles divulgaram nas suas páginas, no Facebook, no Instagram, nos vídeos do YouTube, ou enfim, num blog, num texto, quem não se beneficiou disso, né? E hoje a gente louva a Deus porque as mensagens que esses 2 pastores colocam nas redes sociais, elas se propagam, e elas alcançam pessoas em todos os lugares que têm acesso às redes, e inclusive fazem com que as pessoas reflitam sobre a sua vida, sobre aquilo que elas vivem. E isso é um exemplo de como uma rede social pode ser usada para a glória de Deus. E aí, olhando localmente aqui, nós temos aqui também a nossa rede social, né? Nossa página do Facebook da igreja também, que a gente deu um up aí na quarentena e começou a produzir o conteúdo pelo Facebook para que a gente conseguisse chegar, né, nos lares, e que as pessoas conseguissem continuassem assistindo, né, o culto, as reuniões de oração. A gente foi melhorando aí com o tempo, e hoje já temos bastante interação pelo Facebook, né? Enfim, isso é um exemplo que, né, a gente fez pelo Google Meet reuniões de oração, conseguimos ligar os irmãos aqui mesmo que de forma remota, transmitir isso no Facebook, né? E nós temos a nossa página do Facebook com várias pessoas lá, que inclusive nem são membros da nossa igreja, né? A gente está aí com mais de 300 pessoas lá na nossa página, que podem ouvir, podem ver, né, podem ler os comentários e participar aí da nossa interação. Então, como que a gente pode usar isso para o nosso dia a dia, né? E aí tem o nosso YouTube, que a gente não divulgou ainda, a gente precisa estruturar melhor, mas, por exemplo, essa aula aqui que a Lu deu hoje, tá lá no YouTube da igreja, e aí, se você não é inscrito, pode se inscrever, já tem vários vídeos lá que a gente colocou, né, a Segunda Igreja Presbiteriana de Carapicuíba, a gente não divulgou ainda, não estruturou, mas tem coisas lá. Então, isso aqui é algo que a gente pode explorar, né? A gente pode trabalhar com vídeos, produzir vídeo para as crianças, deixar lá. Então, no dia que você quer que o seu filho fique assistindo o vídeo, enfim, pode entrar no Facebook da igreja, olhar os vídeos que estão lá das crianças, enfim. A gente pode trabalhar isso de uma forma muito melhor aqui. Inclusive, é um desafio aí para quem está assistindo aí, que quiser se envolver com isso, fica à vontade. Há vagas aqui. Pode entrar no LinkedIn lá da igreja
que há vagas para essa área aqui. Mas, enfim, tudo isso a gente pode usar para a glória de Deus. Né? E eu trouxe outro exemplo aqui, que é da Igreja de Pinheiros. Né? A Igreja de Pinheiros, ela produz muito conteúdo online e tem várias palestras, enfim, cursos lá, pregações, enfim, muita coisa produzida e pode ser usada para a glória de Deus. Né? Tenho aqui também o exemplo, fazendo aqui a propaganda do Instituto Reformado de São Paulo, né? É uma escola de teologia, né, que funciona só online, tem vários cursos aqui, e eles dão várias palestras, vários blogs, discussões. O pastor Nicodemos Hernandes Dias Lopes sempre está lá conversando com o Sérgio Lima, que é o diretor aqui da escola. Então tem cursos de teologia sistemática, teologia bíblica, vários cursos mais longos e mais curtos, enfim, e funciona só online a plataforma. Então, a tecnologia ela pode ser usada para a glória de Deus em várias coisas. A gente tem essa abertura, a gente consegue fazer isso. E a gente tem que se policiar aqui, né? Porque como é que a gente usa a rede social para a glória de Deus? Né? E aí um ponto que até o Alex trouxe no comentário, né? Às vezes a gente precisa administrar o nosso tempo, né? Aqui a questão da mordomia do tempo, né? A nosso velho termo aí, que eu coloquei como administrar o tempo, né? Mas está dentro ali da questão da mordomia, né? Como é que a gente administra o nosso tempo? Será que a gente tem administrado o nosso tempo de forma correta? E aí, puxando aqui para o lado da rede social, será que a gente tem passado muito mais horas na rede social do que deveria? Ou tudo bem, passamos um tempo. Como é que a gente passa esse tempo usando as redes sociais? Será que ele é bem administrado? Ele é feito pela glória de Deus? Né? Como é que a gente usa o nosso tempo para isso? Porque a gente pode usar as redes sociais, inclusive, para fazer pesquisa, para estudar sobre algum tema, procurar informação. Será que a gente tem feito isso ou a gente só fica lá passando, olhando posts, comentários, fotos, enfim, coisas que não agregam tanto assim ao nosso dia a dia, né? Então, como que a gente tem usado isso? Ou então, como que está o nosso perfil da rede social, né? Como é que está o perfil como que é o perfil de um cristão lá na rede social? Será que as pessoas que entram no nosso perfil, elas percebem que nós somos cristãos, né? Se uma pessoa não nos conhece ali, ela vê o nosso perfil, será que ela fala, nossa, é um cristão aqui, o perfil dele, ou ela não vai conseguir distinguir isso olhando o seu perfil, né? Olhando aquilo que você posta, olhando aquilo que você curte, que você escreve, ou será que ela vai falar, nossa, esse cara é um hipócrita, então? Ele está falando que é cristão, mas quando eu olho as postagens que tem aqui no Facebook dele, no Instagram, no LinkedIn, enfim, nessas coisas, não tá encaixando uma coisa com a outra, porque ele fala uma coisa, mas eu vejo outra aqui. Então, será que o nosso perfil ele não tem essa hipocrisia, né? Será que eu faço uma propaganda minha boa, né, no meu perfil? E aí tem um termo aqui que eu coloquei que é o endomarketing, né, que as empresas usam muito, que é como o marketing pessoal, né? Como que está o meu marketing pessoal? Como que é a minha página lá, o meu perfil na rede social, né? E aí a revista ela coloca esses pontos aqui, ó. Será que meu perfil ele fica citando textos bíblicos, mas também tem fotos sensuais? Ou tem lugares lá que eu apareço, lugares duvidosos? Ou que fica mostrando só minha beleza ali, eu tiro muita foto ali, todo produzido, né? E às vezes acontece isso, né? Quando você vê, imagino que com os irmãos também já deve ter acontecido, você vê uma foto no perfil da pessoa e você olha a foto e a foto não parece com a pessoa, né? Eu já me deparei com a situação, você olha a foto e falei, nossa, essa pessoa é aquela que eu conheço? Porque hoje a gente tem várias possibilidades, né? Quando você tira uma foto, você não necessariamente publica ela como você tirou. Você entra nos aplicativos e mexe aqui, tira uma ruga, mexe no cabelo, enfim, mexe com a foto, e isso acaba mudando um pouco a pessoa. Então, às vezes você olha a foto de uma pessoa e fica achando estranho, porque parece que não é aquela pessoa que você conhece, né? Então, e isso é importante, irmãos, de nós refletirmos no nosso coração, né? Será que a gente não está usando a nossa rede social de uma forma narcisista, né? O narcisismo é um termo usado para aquelas pessoas que cultivam a beleza, né? Então, às vezes você entra no perfil de uma pessoa
você só olha fotos muito bonitas, belas, muito bem produzidas, e aí a impressão que dá é que a vida dessa pessoa é assim, né? Ela muito bonita, sempre produzida, enfim, mas a gente sabe que a nossa vida não é assim, né? Não é como aparece lá na rede social, no perfil. Nós somos seres humanos suscetíveis a diversos acontecimentos no decorrer dos dias, das semanas, que nos impactam, mas a gente muitas vezes só coloca lá na rede social aquilo que nós queremos e que nos agrada. Então as pessoas que olham e veem têm essa impressão de que ali aquela pessoa ela é perfeita, como se existisse essa perfeição, né? Então isso é muito mascarado. Então a gente precisa se policiar. Por quê? Principalmente eu que coloco e quem vê a rede social, porque às vezes a pessoa está num momento da vida dela muito difícil, e aí ela vai para as redes sociais para tentar ali, sei lá, de alguma forma amenizar um sofrimento, e ela fica vendo perfis ali de pessoas que ela conhece, ou às vezes que nem conhece, e só vê beleza, viagem, lugar bonito, pessoa viajando para lá e para cá, e ela acaba ficando mais deprimida ainda, porque ela acha que a vida da pessoa é aquilo que está na rede social, né? Como ela não está ali no dia a dia, ela olha por aquilo e acha às vezes que a vida dessa pessoa é assim, e acaba ficando mais deprimida. Então a gente precisa pensar nessas coisas no dia a dia, né? Será que, e aí eu até coloquei uma frase aqui embaixo, né? Será que as pessoas que veem o meu perfil irão comprar o meu produto, né? Então, para a gente refletir, né? Será que eu, como cristão, será que as pessoas que olham o meu perfil vão me comprar como cristão, né? Elas vão realmente entender que estão vendo ali o perfil de um cristão? Um outro ponto aqui que nós podemos refletir sobre isso, os segredos que nós podemos ter, né? Assim, o pastor até começou ali a falar, né, enfim, nos nossos comentários, mas as redes sociais podem esconder muitos segredos, né? Nós podemos ali ter conversas privadas, perfis falsos, né? Podemos ter uma vida paralela ali dentro de uma rede social sem que ninguém saiba, né? A gente pode ter um perfil criado fake com uma vida ali que não é aquela vida que você vive na realidade, né? Você criou ali um personagem e vive. O problema disso é que tudo que você faz ali pode ser um intento do seu coração, né? Você pode estar como os fariseus ali, sendo hipócrita, falando de coisas que você não vive, que inclusive são contrárias àquilo que a palavra de Deus nos orienta, né? E, enfim, isso pode fazer com que você caia em armadilhas que denigram, né, a imagem do cristão, enfim. Eu vou abrir aqui, não coloquei esse texto aqui na tela, mas Tiago 4, versículo 7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nós devemos nos sujeitar a Deus, né? O texto é bem claro aqui. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, irmãos, nós precisamos ser diligentes quanto a isso. Precisamos refletir e pensar disso na nossa vida sempre, né? Coloquei aqui texto Eclesiastes 12, 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam elas boas ou quer sejam elas más. Então, Provérbios também nos diz, né, que o coração, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, olhando os maus e os bons. Então, isso tem que fazer parte da nossa vida. A gente não pode viver uma vida que não seja para a glória de Deus. Cuidado com a boca. Já deu até água na boca de ver essa foto aqui. Mas aí eu estou falando não aqui nesse contexto daquilo que eu como, né? E aí, puxando para o nosso texto base lá, que os fariseus estavam falando, né? Falando, olhando para o alimento, olhando para a atitude dos apóstolos, comendo sem lavar as mãos, né? E eles atrelam esse fato ao pecado, né? E aí Jesus sabe do coração dos fariseus, né? E muda o discurso, fazendo eles enxergar aquilo que eles estavam falando, né? E será que aqui, como Mateus 12, 34 diz, né? Que a boca fala do que o coração está cheio. Será que o meu coração não está cheio de maledicência? Será que eu não vivo falando fofoca? Ou de uma forma beligerante, né? Então, será que eu não uso as minhas redes sociais
para calúnia, para difamação, né? Hoje a gente tem um termo aí que são os haters, né? Que quem está aí mais ligado à questão das redes sociais, principalmente nos negócios aí, conhece bem esse termo dos haters, né? São pessoas que odeiam alguma coisa, odeiam a marca, odeiam um serviço, odeiam uma empresa, odeiam alguma coisa e a vida delas é falar mal disso, né? Então, será que eu não estou sendo isso, né? Não estou caluniando, difamando, enfim, preciso entender como que eu uso. Ou será que eu não fico fazendo fofoca, né? Eu não uso a minha rede social para fazer fofoca, fico olhando o que as pessoas postam, o que elas escrevem, o que elas digitam lá, enfim, publicam, e aí eu vou e fico usando isso para fazer fofoca? Então, isso é a rede social que me faz fazer, ou é algo que está no meu coração e eu faço isso independente, né? E aí eu só achei um mecanismo ali, que é a rede social, para fazer isso. Então, ou que eu seja beligerante, né? Seja uma pessoa que ataca as pessoas, que promove ódio, que promove guerra. Nos nossos comentários aí, nosso irmão Alex colocou, né? A divisão que existe hoje, a rede social ela está criando divisores, né? Coxinha e mortadela, o verde e o vermelho, o azul e o amarelo, enfim, o branco e o negro, enfim. Parece que no lugar de haver a união, a rede social promove uma divisão, mas será que é a rede social o sistema que faz isso, ou são as pessoas que fazem parte do sistema lá da rede social, os usuários, como o filme diz, né, que fazem isso? Então a gente precisa olhar para a nossa vida e entender como que acontece, né? Será que eu uso a minha rede social para que isso seja feito que isso seja feito de forma a denegrir as pessoas? Então, Provérbios 20:19 diz que o mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não metas com quem muito abre os lábios, né? Então, olha a nossa questão aí de provérbios, né? Não se meta com quem muito abre os lábios, falando aqui principalmente de fofoca, né? Então, a gente precisa rever esse nosso ponto aqui. E aí, qual que é o verdadeiro perigo, irmãos? Tá, para quem assistiu o filme, né? Qual que é o verdadeiro perigo? E aqui não vou dar spoiler para falar do filme, né? Depois, quem não assistiu pode ter a oportunidade de assistir, mas qual que é o verdadeiro perigo disso, né? Eu tirei aqui um texto, né? Esse texto aqui, ele foi tirado desse livro aqui, ó. A Administração de Marketing, Philip Kotler. É um livro que eu tenho, que eu comprei da época que eu comecei a estudar administração para a disciplina de marketing, e ele é de 1993. Então, a gente está falando de praticamente 20 ou 30 anos atrás. E aí tem uma parte aqui, essa citação que o Kotler coloca no livro, né? Essas distinções ilustram a frequente crítica de que os homens de marketing criam ou de que eles induzem as pessoas a comprarem o que não querem. Os homens de marketing não criam necessidades, elas já existem antes deles. Os homens de marketing não criam a necessidade status social, mas tentam mostrar como certo benefício, como certo bem específico pode satisfazer aquela necessidade. Os homens de marketing tentam influenciar a demanda, tornando o produto atrativo, acessível e fácil de ser encontrado. Irmãos, isso é uma citação de 1993, do Kotler. Foi ele que inventou isso? Não. Ele está estudando aqui o ser humano, né? O homem. E aí ele coloca aqui esse texto, atrelando aqui isso aos homens de marketing, né? Termo que ele usa aqui há 30 anos atrás. Falando aqui do marketing especificamente. Então ele fala que o marketing não cria necessidades, aqui é o que ele está explicando, que ele apenas aproveita-se disso, né? E aí, qual o paralelo que a gente está falando aqui sobre a nossa vida e a rede social, a nossa necessidade e aquilo que a gente acessa, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente participa. Cristo diz que todos os pecados, tudo aquilo, aquela lista dos frutos da carne,
daquilo que Cristo reprime e vem do coração do homem. E às vezes a gente bota a culpa na rede social por conta disso, daquilo que a gente está praticando. E a gente, na verdade, a tecnologia ela tem a função de acelerar as coisas, né? De dar uma velocidade maior, né? Imprimir um ritmo maior. E aqui nós vemos que isso tudo é usado, né? Para que o produto seja atrativo, como aqui o Kotler diz, né? Acessível e fácil de ser encontrado. Eu achei interessantíssima essa frase que ele coloca aqui, né? Comparando com a rede social. Produto atrativo, acessível e fácil de ser encontrado. Então, essa combinação resulta ali no produto rede social que a gente usa, né? Então, a gente precisa se policiar muito quanto a isso. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6,12. Então, será que a gente faz reflexão sobre isso daqui, né? Será que a gente está deixando com que essas coisas nos dominem? Né? Será que a gente, de alguma forma, está fazendo com que essa atitude, né, nossa atitude, seja contrário àquilo que a palavra de Deus nos orienta? Então, a gente nós não estamos lutando contra isso, nós estamos nos deixando dominar por essas coisas, ou não estamos tendo um fruto do Espírito, que é o domínio próprio, e lutando contra isso? Então, nós precisamos pensar nisso, irmãos, porque a rede social tem vantagens e desvantagens, como praticamente todas essas coisas na nossa vida, né? O ser humano, ele é um ser social, né? Deus criou-nos para que nós vivêssemos em sociedade, né? Desde o Éden. Então, a gente tem essa necessidade de conversar, de olhar, de falar, de ver, de se comunicar. Isso faz parte da nossa vida. Quem assistiu aquele filme Náufrago, né? Um filme já antigo, aí a gente já percebe que está ficando velho quando a gente lembra desse filme. Parece que foi ontem, mas já faz muito tempo. Mas lembram do filme Náufrago, né? Quem não assistiu, assista, principalmente os jovens, talvez algum não deve ter assistido, mas é um filme bem interessante que mostra um pouco da narrativa ali de uma pessoa que, né, um funcionário de uma empresa que tem um infortúnio de o avião que ele tá cai e ele vai parar numa ilha deserta e fica 4 anos nessa ilha, e é uma ilha que só tem plantas, né? E aí ele pega ali, encontra uma bola e essa bola vira o seu amigo, o famoso Wilson, né? E o filme mostra essa narrativa, porque esse personagem, né, do Tom Hanks, ele começa a ter uma intimidade ali com a bola, a ponto de, no filme mostra que ele acha que realmente aquilo é uma pessoa, né? Então, o filme mostra um pouco essa necessidade, a nossa necessidade de nós termos esse relacionamento com pessoas, né? E a rede social nos proporciona isso, então nos proporciona essa interação de nós termos a necessidade de conversar, de ver, de olhar uma foto, olhar um vídeo, enfim, mas tudo isso tem que ser usado para a glória de Deus. Então a gente tem que refletir sobre esses pontos para a gente entender que nós somos seres sociáveis, mas que nós devemos, todos esses pontos nós devemos usar para a glória de Deus. E a nossa rede social, ela não, assim, às vezes ela pode parecer como essa foto, né? A foto de uma família do comercial de margarina, que é família feliz, né? Ali a família contente, né? Uma mesona de café da manhã ali. Mas será que sempre é assim, né? Será que quando olha, às vezes, um perfil de uma rede social, a gente tem essa impressão, né? Não que nós não devemos nos esforçar e lutar sempre para que a nossa família seja feliz, seja alegre, que sempre se tenha momentos de fraternidade, de comunhão, enfim. Mas a gente sabe que nós somos pecadores, né? Então, em alguns momentos, isso acaba ficando de lado e acontecem situações em que, inclusive, às vezes fogem do nosso controle, mas devemos manter a nossa comunhão buscando isso. Mas, às vezes, quando a gente olha um perfil, é isso que aparece, né? Será que sempre a família é feliz, né? Será que, às vezes, a gente olha um perfil, a pessoa sempre está viajando, então a gente vê sempre foto de viagem, mas será que a vida é
só realmente viagem? Ou está comprando, né, postando coisas do que comprou, fazendo compras, tudo de bom? Será que a vida é assim, né? Às vezes a gente mostra numa rede social uma vida que, na verdade, não é a nossa vida do dia a dia, né? Então, quem está vendo a rede social tem que entender isso, né? Às vezes a pessoa fica deprimido porque ela vê lá a pessoa postando foto de viagens, fazendo compras e diversas coisas, e ela acha que a vida da pessoa é assim, né? Como a gente já comentou. Então, quem está vendo as pessoas tem que ter esse discernimento de que a pessoa está ali postando coisas que ela gosta, mas a vida dela não se resume a somente aquilo dali, né? Para não te gerar depressão, né? E tem alguns perigos aqui expostos às vezes, né? Questão da exposição também que pode ser proporcionada, né? Detalhes da vida da pessoa, toda a sua rotina, enfim. A gente precisa se preocupar também com isso dentro do contexto. E aí, finalizando, irmãos, aqui a nossa aula, né? A gente já está excedendo aqui o tempo. Onde que está o seu coração, né, disso? Onde que está o nosso coração na rede social? Voltando aqui ao versículo de 1 Coríntios 6,12, né? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6,12. Né? E aqui Mateus 18,9. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que tendo os dois ser lançado no inferno de fogo. Então, é mais fácil, o versículo aqui de Mateus, né? Mais fácil, é melhor você entrar no céu com um só olho do que com os dois ser lançado no inferno, né? Aqui, o texto de Mateus, ele não está promovendo uma mutilação, né? Ele não está falando que, nossa, então se o meu olho faz pecar, eu vou lá e faço uma operação, né, uma cirurgia e arranco o meu olho. Ele está chamando a atenção nossa aqui que, da mesma forma que uma cirurgia é uma agressão, né, uma mutilação, se algo me faz tropeçar, com essa mesma intensidade que ocorre com uma cirurgia, né, por exemplo, uma amputação, uma pessoa que por algum acidente teve que arrancar, por exemplo, a sua perna, essa agressão, né, essa agressão ao corpo, ela também, o pensamento tem que ser o mesmo. Então a gente tem que olhar para isso e entender, isso está fazendo com que eu tenha um problema na minha vida, né? E aí o versículo nos traz essa reflexão, né? Se isso me faz tropeçar, que eu arranque isso fora, que é melhor eu entrar no céu sem isso do que ir para o inferno com isso. Então a gente precisa refletir sobre isso, sobre esse ponto, né? E aí precisa usar as redes sociais de forma que glorifiquem a Deus, né? Que é o objetivo do estudo, né? De forma que glorifiquem a Deus, e nós devemos nos policiar, irmãos, para entendermos como que a gente lida com isso, porque a tecnologia faz parte do nosso dia, nós temos vários benefícios com ela, que nós podemos usar, mas como tudo, também ela tem o seu lado mal. Então, a conclusão é essa, né? Como que nós olhamos tudo isso, e a aplicação também já é essa. Então, a aplicação é essa reflexão, né? De você olhar a sua vida, a sua rotina, parar para pensar mesmo, refletir como é que você tem usado isso, né? Se isso tem tomado outro tempo seu, se você tem deixado de ler a Bíblia, deixado de orar, se você tem deixado de fazer essas coisas por conta disso, né? Então, como o Mateus diz, né, arranque isso, então, mas nós podemos conviver com as coisas, né? Podemos usar isso tudo para a glória de Deus. E aí estou falando primeiramente para mim também, né? Quando a gente estuda a lição, estuda a aula, a primeira pessoa que a gente fala é para nós, né? Porque a palavra de Deus diz diretamente para você que lê, né? Então, primeiro a ser impactado com isso fui eu quando produzi a aula. Então, e aí para cada um que está pensando e refletindo, né? Então a gente precisa olhar isso tudo e entender que isso faz parte do nosso contexto, né? Faz parte do nosso dia a dia, e a gente pode usar tudo isso para a glória de Deus, né? Nós temos como fazer isso, e isso pode, inclusive, ser bênção na nossa vida e alcançar pessoas em outros lugares, inclusive em outros países,
né? E a gente tem até relatos da nossa igreja de pessoas que encontraram a nossa igreja pesquisando no Google, no Facebook, e acharam e frequentaram, foram visitar, enfim, isso tudo pode ser usado para a glória de Deus, que a gente pense nisso e reflita e entenda que nós somos cristãos, que devemos obediência a Deus em todos os pontos, devemos orar o nosso coração pecaminoso e corrupto e entendermos como que nós estamos levando isso à nossa rotina do dia a dia. Graças a Deus, irmãos, que isso possa abençoar a nossa vida, possamos refletir sobre isso e entendermos esse contexto. Eu vou orar aqui para encerrar nossa aula e finalizarmos aqui o estudo. Obrigado, Pai, porque nós temos a oportunidade de aprender sobre a Tua Palavra, de aprender sobre Ti. Obrigado porque a Tua Palavra nos orienta, porque há sabedoria em Teu ensinamento, que nós possamos colocar em prática em nossa vida e que nós possamos sempre glorificar o nosso Deus em todas as coisas que nós fazemos, que nós olhemos para a nossa vida e entendemos se estamos vivendo uma vida de dicotomia, uma vida separada, ou seja, uma vida no mundo, uma vida na igreja, que nós possamos entender que a nossa vida é uma, que ela é em Cristo, e Cristo é aquele que nos redime, que nos salvou, é aquele que nos exorta através da Tua Palavra, porque Ele próprio é a Palavra de Deus. Então, obrigado por tudo, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.